Pessoal, então, bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Giovanni, eu sou consultor aqui da Corp, consultor de implantação. Hoje eu vou apresentar para vocês aí um pouquinho sobre Business Intelligence e um pouquinho aí também sobre o Analytics da Corp, né? Que é o produto que vai permitir com que a empresa consiga, né, analisar os dados, né, e, consequentemente, obter aí informações relevantes para a tomada de decisão, tá? Então, pontualmente às 10, tá? Vamos dar início. Eu vou explicar rapidamente como que vai ser a dinâmica desse webinar, tá? Nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês, né, uma breve introdução, tá? E aí nós teremos algumas pausas e, posteriormente, serão divididos, né, as apresentações, elas serão divididas em temas, né? Então, nós teremos depois o tema de contabilidade, o tema de financeiro, tema de compras, faturamento e vendas, o tema de estoque, né? Depois eu vou mostrar para vocês também bem certinho os horários desses temas, para que vocês possam se programar, né? Então, a gente fez nesse modelo, separando por temas, justamente porque em muitos momentos existem pessoas que elas vão se interessar por algum tema e pessoas que vão se interessar por outros temas, né? Então, para que vocês não necessariamente, né, precisem o tempo todo, né, participar aí, né? Então vocês podem direcionar para os gestores, né, de cada tema para que eles possam assistir aí conforme o interesse deles, tá? Pessoal, minha tela aí vocês estão conseguindo ver tranquilamente, né? Então, eu estou compartilhando com vocês um slide que a gente preparou para me auxiliar aí nessa apresentação inicial, tá? Então, para a gente começar esse webinar, né, entra a pergunta, né? Essa pergunta aí é mais para nivelar. Acredito que muitos aí já conhecem esse tema, mas aí é mais para nivelar todo mundo, né? Então, o que é Business Intelligence, né? Então, trazendo aí uma breve descrição, tá? O Business Intelligence, ou, né, popularmente conhecido como BI, ele pode ser definido como um conjunto de técnicas e tecnologias que auxiliam na análise de dados e geram informações importantes para a tomada de decisão de gestores, executivos e analistas de uma organização, né? Então, a gente sabe que cada vez mais isso é muito importante, né? A gente conhecer os dados da nossa empresa para que a gente possa tomar decisão baseada nesses dados, né? Então, trazendo aí o BI, né? Sai um pouco daquela questão do feeling, que às vezes é muito comum ainda nas empresas, e passa a ter aí dados históricos, né? Dados do que está acontecendo na empresa, para que os gestores possam tomar decisões baseadas nesses dados, né? E também é importante, né? Então, só para a gente nivelar, o BI, como a própria descrição ali disse, né? Ele é um conjunto de técnicas, tecnologias e até mesmo ferramentas, né? Às vezes a gente pensa que o BI é só um simples relatório, mas não, né? Por trás desse relatório aí tem muita coisa para que os dados possam ser analisados, tá? Então, né? Giovanni, Pois não, só te fazer uma pergunta. O claro. Everton, ele não está podendo assistir. Depois, você está gravando. Depois Sim, você pode mandar isso para a gente? claro, com certeza. Depois o link vai ser disponibilizado, tá bom, pessoal? Ah, tá bom, legal. Então a gente não precisa preocupar em gravar nada que você pode mandar para a Não, está gente. sendo gravado e depois ele vai ser compartilhado, esse webinar, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada. De nada. Então, alguns benefícios, né? O porquê usar o BI, né? Então, a gente sempre quer saber, né, que ganho eu vou ter, né, aplicando isso na minha empresa, né? Então, aqui eu trouxe alguns benefícios, tá? É claro que vão ter muito mais benefícios, mas vamos falar aí, pelo menos, dos principais, tá? Então,
Alcançar mais eficiência nos processos empresariais, analisando erros operacionais, gargalos, tendências, etc., né? Ou seja, então, um dos objetivos do BI vai ser com que, vai ser, na verdade, permitir com que a empresa ela passe a enxergar, muitas vezes, até erros operacionais que estão se refletindo ali nos dados e que ela possa tomar ações para corrigir, né? Eu gosto muito de trazer aí exemplos reais, né? Existe no BI de compras uma análise de evolução de preços, né? E nessa análise de evolução de preços, implantando em clientes, nós tivemos experiências de descobrir situações em que, por exemplo, estava sendo dado entrada com unidade de medida errado, e isso estava estourando a média de preços, né? Então, você acaba descobrindo também erros operacionais para corrigir, né, isso e, consequentemente, ter dados aí muito mais relevantes, né? Então, descobrir gargalos, né? Por exemplo, descobrir aí um determinado mês, por exemplo, que um produto tem uma demanda muito mais alta, isso, né, você acaba percebendo baseado em dados históricos, né? Tendências, né? Mesma coisa. Então, vendas, né? Onde acontece aí o maior período de vendas, né? E baseado em dados históricos, né? Outro benefício, realizar tomadas de decisões mais assertivas, baseadas em comportamentos de clientes ou padrões de compras, né? Então, isso é muito interessante, porque o BI ele vai permitir com que você faça análise de comportamentos de clientes, padrões de compras, para que você possa tomar melhores decisões na hora de comprar ou na hora de vender, né? Outra vantagem, né? Outro benefício, melhor dizendo, observar comparações de evoluções ou quedas baseadas em históricos. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que você tem uma base histórica da tua empresa, você consegue realmente fazer comparações reais, né? Você consegue ver evoluções ou ver até mesmo quedas e também, mais uma vez, tomar as ações necessárias, né? Acompanhar vendas, né? Acompanhar metas de receitas e teto de despesas. Isso é muito interessante e eu vou mostrar isso para vocês também. Então, por exemplo, falando de metas de receitas e teto de despesas, existe a possibilidade de fazer esse acompanhamento pelo regime de competência, através da contabilidade, ou até mesmo pelo regime de caixa, através do financeiro, né? Então, eu vou mostrar isso para vocês aí quando a gente entrar nos assuntos aí mais específicos, tá? Visualizar resultados da empresa de qualquer lugar do mundo por meio da autenticação. Então, veja que um gestor ele pode estar aí em outra parte do mundo, um diretor, e simplesmente acessar para acompanhar o resultado e dar, né, alguma orientação, caso necessário, e ali eu coloquei por meio de autenticação para mostrar que isso também é seguro, né? Então, às vezes, as empresas ainda elas têm alguns receios em relação a acessar dados de fora da empresa, né? Mas, enfim, então, por meio da autenticação, isso torna seguro, né? Torna-se mais seguro. E um outro benefício bastante interessante é evitar trabalhos manuais de construções de planilhas, né? Ou seja, é muito comum ainda nas empresas existir uma pessoa que ela todo final de mês ou de trimestre ou enfim qualquer fechamento de período, ela prepara todo um relatório, uma planilha Excel, depois ela prepara um PowerPoint para fazer aí uma apresentação de resultados, uma vez que isso já poderia estar pronto e formatado no BI, né? Então, perde-se, né? Não há necessidade dessa dependência de uma pessoa fazer um trabalho manual, ela pode usar esse tempo para fazer outras coisas mais interessantes para a empresa, né? Então, aí são alguns benefícios de utilização de BI dentro das empresas, tá? Então, né, em meio a tudo isso que a gente viu, né, aos benefícios, ao que é Business Intelligence, a gente entra então com o Corp Analytics, tá?
Então, o que é o Corp Analytics? Né? O Corp Analytics é a solução de Business Intelligence, né, da Corp, que permitirá que o executivo guie a gestão dessa corporação por meio de dados concretos, né? Então, como alguns exemplos que eu dei ali para vocês. Então, dados que estão no teu RP, dados que você registrou no teu RP, eles vão ser utilizados para que sejam tomadas decisões sem a necessidade de a interferência manual, né? Ou seja, o que eu falo de interferência manual? Sem a necessidade de alguém produzir uma planilha essa planilha ser editada, essa planilha depender, essa planilha demorar para ficar pronta, ou seja, então de qualquer lugar do mundo eu vou ver esses dados, e esses dados eles estão diretamente ligados com o meu RP, tá? Então, as informações, elas são extraídas do teu RP e elas são transformadas em dados analíticos, ou seja, também conhecidos como insights, né? Que eles darão apoio para os executivos que precisam alcançar aí as vantagens citadas anteriormente, tá? Então, muito interessante. Antes da gente entrar também em relação a algo mais específico, a painéis, etc., é importante aqui a gente entender também como que é o funcionamento, né, do BI, do Analytics da Corp, melhor dizendo, né? Como eu tinha falado para vocês no início, o Analytics da Corp, ele é uma ferramenta, né, que vai permitir o gestor fazer análises, mas tudo isso, né, está ligado com o tal do Business Intelligence. E o Business Intelligence é muito mais do que só um relatório, né? Então, compartilhando aí com vocês, nós temos aqui, né, um BPMA, onde ele mostra aqui algumas raias, né? Então, o RP do Corp, né, uma raia, a nuvem, né, ou seja, o armazenamento de dados na nuvem, e o Power BI Web, que é uma das ferramentas que a gente utiliza também para construir aí todas as visualizações. Então, veja o seguinte, tudo começa aqui no Corp RP. Então, os usuários, eles registram dados no RP e esses dados aí são dados do financeiro, da contabilidade, de compra, vendas, logística, faturamento, enfim, todas as áreas, né? Aqui, veja que o fluxo se divide, né? Então, se for Corp local ou se for Corp nuvem, né? Se for Corp nuvem, esses dados eles já são armazenados na nuvem, na base de dados do ERP. Se for Corp local, isso fica armazenado localmente na base de dados também do ERP, tá? Veja que para os dois casos aqui, nós temos um evento diário, ou seja, um evento que ele vai ser disparado automaticamente. E aqui eu coloquei meia-noite, né? Ou seja, o mais comum é a gente colocar isso para rodar à meia-noite, para quê? Para que pegue todos os dados que aconteceram no dia, né? Então, um evento automático que vai copiar esses dados e veja que aqui os fluxos se encontram, por quê? Porque ele vai levar isso para a base de dados do Analytics do Corp na nuvem, tá? Então, veja, copiou as informações e levou para a nuvem, né? Posteriormente, eu vou ter um evento também diário, que é disparado pelo Power BI, que ele vai fazer a atualização dos dashboards conforme a base de dados, né, do Analytics. E aí, posteriormente, os gestores e os analistas conseguem ver esses dados atualizados lá no Power BI Web, tá? E aí acaba esse fluxo, né? Então, isso aqui é muito interessante para entender uma questão, tá? Imagine o seguinte, né, para o nosso raciocínio. Imagine que um usuário pagou uma conta hoje às 9 horas da manhã, tá? No RP Corp. Então, ele pagou essa conta às 9 da manhã, né? E isso foi gravado no banco de dados do RP, tranquilamente, nada fora do normal, tá? Veja o seguinte, à meia-noite de hoje, esse dado ele vai ser copiado para a base do Analytics, tá? Às 4 da manhã, meia-noite de hoje, na verdade, quando troca meia-noite, já trocou o dia, né? Quando chega meia-noite, trocou o dia. Então, a meia-noite, né, falando assim, já é outro dia, vai ser amanhã, esse dado será copiado, né? Às 4 horas da manhã, eu coloquei como exemplo aqui, esse dado vai ser atualizado
e às 9 horas da manhã ou 8 horas da manhã, enfim, a hora que o gestor começar a trabalhar, né, ele já vai ter esse dado atualizado. Então, veja que existe aí um delay, né, de um dia, né, ou seja, então, quando eu acesso o meu BI, né, os meus dashboards, melhor dizendo, né, do Analytics Corp, né, eu acesso hoje, então eu estou vendo o que aconteceu até a meia-noite de ontem, até 11h59 de ontem, melhor dizendo, né? Então é muito importante entender, por isso que foi desenhado aí, né? E veja, o objetivo, né, do Analytics, ele não é você pegar de manhã e saber quanto que tem para pagar. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer análises maiores, né? Então, por isso que esse um dia de diferença, ele não vai, né, surtir um efeito na tua análise, porque a ideia é você projetar cenários para o futuro e analisar dados do passado, coisas de meses ou até mesmo anos, né? Então, por isso que existe aí essa diferença, e veja que por trás de tudo isso, né, aqui existem várias tecnologias, né, que estão trabalhando para que, no final de tudo, isso seja apresentado em dashboards para os usuários, ou seja, para os gestores, para os diretores, tá? Então, é bastante importante entender aí esse esquema de funcionamento, tá? Ok, então, agora falando um pouquinho das áreas, né? Como que o Analytics do Corp ele está separado, tá? Então, o Analytics do Corp, ele está separado em contabilidade, financeiro, eu já vou voltar um pouquinho nesse slide, faturamento e vendas, compras e estoques, tá? Então, aqui eu tenho os horários que a gente vai dar início nesses assuntos específicos, né? Então, para a data de hoje, né, nós temos a partir das 11 horas contabilidade, né? E ali um resumo do que a gente vai ver na contabilidade. Então, resultado da empresa, né, planejado versus realizado, ou seja, então, veja o quanto isso é interessante. Vão ter várias medidas e vários gráficos, né, em relação ao resultado, mostrando para você, olha, aqui é onde você tinha planejado e aqui, né, ou aqui, dependendo, né, é onde você está, né? Então, veja que de qualquer lugar, diariamente, esses dados estarão prontos para que os gestores acessem e tomem decisões. Por exemplo, né, não estou atingindo receitas, né? Que atitude vai ser tomada para que isso mude até o final, né, até o encerramento do período? Não está sendo cumprido ou foi estourado um teto de despesas, né? Então, que atitudes serão tomadas para que isso volte para o trilho, melhor dizendo, né? Então, resultado planejado versus resultado realizado, tá? Análise de liquidez e saúde econômica da empresa, tá? Análise de capital de giro, tá? Então, necessidade de capital de giro, etc. Análise do ciclo financeiro e do ciclo operacional da empresa pela ótica contábil, tá? Por que pela ótica contábil? Porque vão ser utilizados apenas dados de balanço e balancete para extrair aí, por exemplo, qual é o meu ciclo financeiro, qual é o meu prazo de armazenamento, baseado no que você tem de estoques ativos versus o que você está baixando de estoque na contabilidade, tá? Então, o ciclo financeiro e o ciclo operacional pela ótica contábil, né? Veja que aqui é muito interessante porque muitas vezes eu, por estar implantando o sistema em vários clientes, eu observo às vezes o contador tirando um balanço, um balancete, e depois fazendo cálculos manuais aí de liquidez, cálculos manuais de ciclo operacional, né? Coisas que já estarão prontas aí no Analytics da Corp, né? Também para hoje, tá? Com início às 13, né, e até às 13h30 da tarde, a parte de financeiro, ou seja, então, fluxo de caixa, tá? Resultado, né? Ou seja, resultado planejado e realizado pelo regime de caixa, né? Como eu falei para vocês no início, tá? No Corp é possível eu fazer um planejamento para o meu regime de competência,
ou um planejamento para o meu regime de caixa. Esse regime de caixa ele vai ser totalmente baseado, né, em contas pagas e contas recebidas, né? Então eu vou poder acompanhar também o que eu planejei versus o que eu consegui realizar, tá? Taxas de atraso de recebimento, né? Ou seja, o quanto você está recebendo atrasado, o que está atrasado, pagamento atrasado, ou seja, se a sua empresa está fazendo pagamento atrasado, quanto de juros você está pagando com esses pagamentos atrasados, e também o ciclo operacional e o ciclo financeiro, e aí utilizando dados não da contabilidade, né? Ou seja, então, existem aí diversas formas de você calcular uma medida, né, e eu vou mostrar para vocês, ou seja, esse ciclo operacional e financeiro, né, pela ótica aí do financeiro, ele vai usar outros tipos de dados, né, e aí, é claro, a tua empresa vai decidir, né, o que faz mais sentido para ela, né, analisar pela ótica contábil ou analisar por outras óticas, tá? Faturamento e vendas, tá? Então, análise por representante. Para quem trabalha com representantes, é claro que é importantíssimo eu observar aí o desempenho dos meus representantes, né? Quais são os top representantes em relação a vendas, ticket médio, representantes que mais estão negociando descontos, né? Representantes que mais positivaram clientes. Então, tem várias coisas aí para serem analisadas por representantes, né? Então, análise por grupo de clientes, né? Por grupo de produtos, análise geográfica também, né? Ou seja, se eu não conheço muito bem, né, como estão localizados meus clientes, que produtos compram os clientes que estão numa determinada região, tá? Então, tudo isso poderá ser combinado aí no Analytics de faturamento e vendas, tá? Análise de crescimento, né? Ou seja, então, aquilo que eu estava falando, baseado em dados históricos, eu poder visualizar aí se eu estou vindo de uma crescente ou de uma queda, ou até mesmo, né, um representante, ele está vindo de uma crescente ou de uma queda, né, comparando os dados aí de meses ou anos anteriores, tá? Então, esse do faturamento e vendas amanhã às 10h30, tá? Compras. Análise do valor comprado por grupo de produtos ou por setores, né? Ou seja, então eu posso aí ter uma boa estruturação de centros de custo e, consequentemente, acompanhar esses gastos, o que tem para comprar, o que tem para comprar por setores, né? Análise da negociação de descontos, né? Ou seja, em que produtos eu estou conseguindo mais descontos, com que fornecedores eu estou conseguindo mais descontos, né? Análise da taxa de devolução, que fornecedores aí estou tendo devoluções dos produtos que estou comprando, né? Análise da evolução de preços, importantíssimo, né, com o cenário que a gente está vivendo, né, com a dólar, né, sobe, cai, mais sobe do que cai, né, mas importantíssimo. Então, esse também para o dia 10, das 11 às 11h30, tá? E aí, para encerrarmos aí em relação aos assuntos específicos, estoques, tá? Então, análise por grupo de produtos, né? Ou seja, o que tem de mais pesado em relação a custo no meu estoque, prazo médio de armazenamento, quanto tempo esse produto está ficando em média, né? Será que eu não posso diminuir esse armazenamento? Prazo médio de consumo médio, né? Ou seja, qual é o meu consumo médio e baseado nesse consumo médio, quanto em média eu tenho de estoque disponível, controle de perdas, tá? Comparação de evolução de custos, tá? Ou seja, então comparar aí quais foram os meus produtos, se eu fabrico, né, e eu rodo um custeio de produção, quais são os produtos aí que mais evoluíram custos ou que abaixou, né, dependendo do cenário, para quem, no caso de matéria-prima, né, então em relação à compra, quais os produtos também que se elevaram o custo de compra, né, no caso de quem é revenda também, compra, né, é o que importa. E aí, tá, então, para a gente começar a encerrar essa primeira etapa, haverá tempo aí para dúvidas.
tá? Então, no final da apresentação de cada painel, eu vou disponibilizar aí um tempo para que vocês possam fazer perguntas e aí eu vou respondendo aí conforme elas forem surgindo, tá, pessoal? Então, de início, tá? Essa era uma breve introdução, tá? Que eu ia trazer para vocês, né? Então, a gente viu o que é Business Intelligence, como que funciona o Analytics da Corp, né? O que vocês verão no Analytics da Corp, né? E aí a gente já viu também os horários, tá? Então, só lembrando para vocês, para hoje nós teremos esses dois temas, contabilidade e financeiro. Então, contabilidade se inicia às 11 e financeiro se inicia às 13, tá?